amores, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim mostrar para vocês o ponto certo do chantilly, que eu sei que é um dos maiores problemas na confeitaria, um dos maiores sufocos aí para as confeiteiras. E no início mesmo, quando a gente começa, realmente é um sacrifício a gente conseguir pegar o ponto certo do chantilly. Então, eu vou mostrar para vocês passo a passo, no batimento real aqui, o ponto certo, tá? O ponto certo para o alisamento, o ponto certo para o bico e o ponto que já passou do ponto ideal, tá bom? Então eu vou utilizar hoje para vocês o Norcal. Esse é o chantilly Norcal, eu coloquei ele na geladeira por algumas horas e depois eu coloquei no freezer por uma meia horinha antes de bater. Toda vez que eu compro o chantilly, eu já trago ele e já coloco direto na geladeira, porque às vezes tem aquele bolo de última hora e não dá tempo do seu chantilly gelar o suficiente para dar ponto. Então eu comprei ele e já coloco na geladeira, tá bom? Então eu vou utilizar esse aqui hoje para mostrar para vocês o ponto certo dele. Uma dica bem importante, gente, balancem bem a caixa de chantilly aí de vocês, porque normalmente a parte mais grossa do chantilly, aquela gordura, ela vai pro fundo, então é sempre bom balançar, agitar bem a caixa para misturar todo esse produto, tá bom? Vou bater aqui uma meia caixa mais ou menos para mostrar para vocês. Eu indico sempre bater o chantilly, gente, na velocidade mínima da sua batedeira. Pode ser uma batedeira normal, uma planetária, não tem problema, mas sempre do médio para o mínimo. Se o médio da sua se a sua batedeira, por exemplo, tem 8 velocidades, bata do 4 para baixo. Se tem 3, bata do 2 para baixo, porque o chantilly em si ele já tem bastante ar. Então a gente, ao invés de incorporar mais ar, a gente precisa retirar aquele ar que já tem dentro do chantilly, tá bom? Então eu vou bater aqui a minha, por exemplo, ela tem 12 velocidades. Eu vou bater aqui na 4. Então, depois de 3 minutos e meio, mais ou menos, chegamos ao ponto ideal para alisamento. Esse é o ponto onde você levanta o globo da sua batedeira e fica concentrado apenas na ponta do seu batedor uma bolinha de chantilly com aquela pontinha puxadinha. Nós chamamos esse ponto de pico. É o ponto ideal para você alisar o seu bolo onde ele não tem ar e fica uma estrutura firme. É o ponto perfeito de alisamento. Eu não consegui gravar essa etapa para vocês porque a minha bateria acabou bem no momento, mas foi exatamente nesse ponto onde eu levantei o meu batedor. Então, vocês podem ver aí que está no ponto perfeito. Agora, vamos voltar a bater até o ponto de bico. E agora a gente já chegou no ponto de bico. A gente levanta a batedeira e ele tem um pouquinho mais de chantilly aqui nessa ponta, só que porém também só na ponta, ele não tá por todo o globo, tá bom? Ele faz um leve furinho no meio, já começa a fazer os risquinhos. Esse é o ponto pra gente utilizar em bicos de confeitar. É um ponto firme, que não está passado do ponto. Certo? Esse é o segundo ponto, o ponto ideal para você utilizar em bicos de confeitar. Agora vamos bater um pouco mais até o último ponto.
Percebam que do segundo ponto, que é o ponto de utilizar em bicos de confeitar, até esse outro ponto, eu levei muito pouco tempo, então tomem cuidado para não passar desse ponto, tá bom? Daquele ponto de bico de confeitar. Então, esse é o ponto que a maioria das confeiteiras utilizam, e esse é o ponto, na verdade, errado, onde ele já passou do ponto de chantilly, ele já endureceu, e aqui você pode utilizar para recheios ou utilizar alguma outra forma aí de amolecer esse chantilly. Mas para confeitar, alisar um bolo ou para utilizar no bico de confeitar, ele já passou do ponto, ele está totalmente poroso, então não tem mais como utilizar dessa forma, tá bom? Olha como ele fica dentro da batedeira. Ele fica todo grudadinho nas laterais e o globo fica cheio de chantilly. Então esse é o ponto que muitas pessoas utilizam e depois não conseguem alisar o bolo da forma correta, não conseguem fazer uma rosa, não conseguem utilizar o bico de confeitar da forma correta, não fica aquele acabamento perfeito, porque esse ponto aqui, ele já passou totalmente daquele ponto ideal do chantilly, ele já está poroso, ele já está totalmente inadequado para o uso. Ele pode, claro, você não vai jogar fora, você vai utilizar para fazer recheios, você pode... uma dica muito importante, colocar um pouco de leite aqui dentro, de pouco em pouco, muito cuidado com isso, porque o leite pesa, mas de pouco em pouco colocar e ir batendo, ele vai voltando à textura normal dele, ou você pode adicionar também leite condensado aos poucos e ir retornando até ele voltar à textura dele, tá bom? Mas olha só, esse é o ponto errado, ok? Então, gente, espero que tenha ajudado aí essas dicas para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês agora os 3 pontos que a gente fez. Então, gente, eu vou mostrar para vocês agora os 3 pontos que a gente bateu o nosso chantilly. Dá para ver a diferença, né? Esse primeiro ponto aqui é aquele ponto de alisamento. Olha como ele fica lisinho, sem nenhum buraquinho de ar, completamente lisinho. Quanto mais você passa a espátula, mais liso ele fica. Ele espalha super bem, então esse é o ponto ideal, aquele primeiro ponto que a gente alcançou. Esse é aquele ponto de bico. Então, para você alisar, ele vai dar super certo também, mas vai te dar um pouquinho mais de trabalho para alisar. Mas ele é o ponto ideal para bico, até porque, principalmente se você for utilizar coloração, então ele vai mudar um pouco a textura dele também. Ou sem coloração também, esse é o ponto ideal, ele fica super firme para você fazer aqueles acabamentos laterais, aquela decoração de bico M, etc. Então esse é o ponto ideal, tá? Esse é o ponto de alisamento, ponto mais mole. E esse é o ponto de bico, um pouco mais firme. E esse é o terceiro ponto que a gente já fez, que a gente fez por último agora, que vocês veem a diferença, né? Ele é muito mais firme, muito mais duro, bem mais poroso, e não tem como a gente alisar um bolo assim. Quanto mais você passa, mais poroso ele vai ficando, né? Então esse é o ponto errado. Então é nisso que eu percebo que muitas alunas minhas erram. Muitas meninas nos grupos de confeitaria também erram por utilizar esse ponto aqui, porque elas acreditam que esse é o ponto certo do chantilly, mas não é, tá bom, gente? Então, esse aqui é o ponto para você utilizar aí para recheios, e se acaso você errar sem querer e não tiver um outro chantilly, tente recuperar com aquela dica do leite ou do leite condensado, tá bom? Então, de novo, esse é o ponto certo para alisamento. Você vai bater ali mais ou menos em velocidade média para baixo, uns 3 minutinhos mais ou menos, dependendo da potência da sua batedeira. Logo em seguida, 1 minuto depois, você consegue esse ponto aqui, que é o ponto para bico. Em 30 segundos você consegue, desse ponto você passa para esse. Então tome muito cuidado quando chegar nesse ponto aqui para não passar para esse ponto aqui, tá bom? Porque daqui para cá é muito rápido, vocês viram ali que eu bati super rápido, então tomem cuidado com isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí das dicas, que ajudem vocês aí nessa estrada aí da confeitaria, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, e se gostarem do vídeo aí, dê um like, gente, para ajudar na divulgação, se inscrevam no canal e compartilhem, tá bom? Para todo mundo ficar sabendo.